Bem-vindos à semana gratuita do Começando do Zero na LGPD, o novo curso do seufuturo.com. Eu me chamo Mariana Palmeira, sou professora da PUC do Rio de Janeiro, onde eu leciono na formação em LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e a gente preparou aqui uma semana com 5 aulas, 5 temas diferentes, para que vocês possam ter uma visão geral sobre a LGPD, essa que é o novo marco normativo do Brasil. Então, vamos começar a aula de hoje falando justamente sobre o que é a LGPD, do que se trata essa nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais que deu tanto o que falar. Bom, como vocês já devem ter ouvido, a LGPD entrou em vigor no Brasil exatamente no dia 18 de setembro de 2020. Depois de muita discussão, depois de idas e vindas, finalmente a LGPD entra em vigor no dia 18 de setembro de 2020, trazendo uma série de deveres e obrigações para pessoas físicas, pessoas naturais, que tratam dados pessoais e trazendo também uma série de direitos para nós, pessoas naturais, enquanto titulares de dados pessoais, né? Enquanto donos de dados pessoais, fazendo parte aí dos direitos da personalidade. Mas vamos devagar, tem muito assunto para a gente abordar aqui nessa semana gratuita e eu quero começar então dando essa visão panorâmica sobre a LGPD. Bom, como eu falei, no dia que a LGPD entrou em vigor, saiu até no Jornal Nacional, chegou a ser matéria lá apresentada pelo William Bonner para que vocês possam ter a noção da importância desse tema na vida de todos nós no Brasil. Vamos olhar aqui um pouquinho no slide que eu quero mostrar para vocês o quanto a gente teve de notícias falando sobre a nossa nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Vem aqui comigo um minutinho no slide. Bom, como eu falei, a LGPD chegou a ser notícia no Jornal Nacional, ela foi notícia também nos mais diversos veículos de comunicação, entre mídia especializada, jornais de interesse geral, e sempre com esse tom tanto de preocupação em relação a tudo aquilo que as empresas, principalmente, vão precisar começar a fazer, vão precisar começar a botar em prática, mas também em relação aos novos direitos dos titulares de dados que a LGPD está trazendo. Agora, presta atenção numa coisa. Se eu tivesse que sintetizar a LGPD em uma só palavra, eu diria o seguinte a vocês. Essa palavra que resume bem a LGPD seria abrangência. E por que abrangência? Porque, como a gente vai ver, a LGPD não é uma lei setorial. A LGPD é uma lei que atinge a diferentes setores da economia, diferentes setores produtivos, atinge a iniciativa privada, atinge ao setor público, atinge a pessoas naturais que eventualmente exerçam atividades profissionais que envolvem o tratamento de dados pessoais. Fiquem tranquilos que eu vou explicar o que significa esses termos, o que é exatamente dado pessoal, o que é exatamente atividade de tratamento, mas, por enquanto, fiquem com essa ideia na cabeça. A gente está falando de um diploma legal que é novo no Brasil e que tem uma abrangência bastante significativa. Vamos dar uma olhadinha aqui de novo no slide para a gente tentar explorar quais setores, quais atividades são impactadas pela LGPD. Vem aqui comigo para o slide. Bom, como eu estava comentando, a gente, quando fala de LGPD, a gente vai falar, por exemplo, de hospitais. Então, grandes hospitais, grandes clínicas vão ser impactadas pela nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Mas, Mariana, o que significa vão ser impactadas? Significa
que essas instituições vão precisar se adaptar, vão precisar se enquadrar nos ditames da LGPD. Então, a ideia que vocês têm que ter em mente é que a LGPD alcança a empresa de todos os portes, todas as empresas, todos os negócios, do microempreendedor individual, o MEI, passando pela microempresa, pela empresa de pequeno porte, até chegar às multinacionais, todas que estão hoje no Brasil sob a égide dessa nova lei. Ou seja, gente, praticamente tudo que o sol toca. Então, a gente tem uma abrangência muito grande. Ao mesmo tempo que essa abrangência toda da LGPD traz uma preocupação para os setores produtivos, traz também uma grande oportunidade para nós advogados, porque praticamente todas as pessoas que trabalham com atividades que envolvam o tratamento de dados pessoais, sejam profissionais liberais, sejam grandes empresas, seja o microempreendedor individual. Então, todo mundo que está à nossa volta, sendo pessoa natural ou sendo pessoa jurídica, vai precisar, em algum momento, desenvolver atividades relacionadas à adequação à LGPD. E quem vai poder fazer essa adequação? O advogado, muitas vezes apoiado por um profissional de tecnologia da informação, mas que tenha o conhecimento necessário para trazer essa adequação, para poder dar essa consultoria para todos esses setores produtivos da economia. Então, fiquem com essa ideia, com essa noção do quanto a LGPD é abrangente. Agora, presta atenção numa coisa. Nós, advogados, no exercício da nossa atividade profissional, também lidamos com muitos dados pessoais. Então, estejamos ou em grandes escritórios ou na advocacia por conta própria, a gente também vai precisar conhecer a LGPD para que minimamente a gente reorganize e enquadre a nossa atividade profissional dentro dos ditames da nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, é ou não é uma lei bastante abrangente? Representa ou não uma grande oportunidade de trabalho, de agregar valor para os clientes de vocês, ou então para que vocês possam entrar numa área inteiramente nova, que não seja necessariamente ligada a alguma coisa que vocês já exerçam na advocacia de vocês. E aí a gente vai olhar não só para uma gama muito grande de profissionais liberais, estejam eles na área de saúde, então sejam médicos nos seus consultórios particulares, sejam dentistas, sejam psicólogos, mas a gente pode incluir também, dentro dos profissionais liberais que vão precisar, né, se enquadrar na LGPD, decoradores, arquitetos, promotores de evento, gente que trabalha fazendo festa profissionalmente, quem trabalha com comida, entregando comida profissionalmente. Então, a ideia da LGPD é olhar para todas as atividades que, de alguma maneira, fazem algum tipo de tratamento de dado pessoal. Não é o foco dessa aula falar de dado pessoal, mas deixa eu adiantar um pouquinho aqui para vocês o que é exatamente esse conceito de dado pessoal que está sendo tratado pela LGPD. O dado pessoal é toda aquela informação que nos identifica ou que tem potencial de nos identificar. Então, eu posso estar falando desde o nome, sobrenome e o número de telefone. Ou então eu posso estar falando de um CEP, a escola ou a faculdade que eu frequento e um número de matrícula. Eu posso não necessariamente conseguir identificar o titular diretamente, mas se essa atividade profissional exercida por pessoa jurídica ou por pessoa natural, e por isso que eu falo tanto dos profissionais liberais, se de alguma maneira ela usa algum desses dados pessoais, ela vai precisar estar adequada à LGPD. Então, isso dá exatamente essa noção da grandiosidade e da abrangência dessa lei, que não é setorial. Ela não é um Código de Defesa do Consumidor que cuida de regular as relações de consumo. Ela não é uma lei que cuida de dar transparência e acesso à informação aos órgãos da administração direta e indireta, a exemplo da LAI. Ou então, ela não é um marco civil da internet que é dedicado a tratar de questões no âmbito da internet. A LGPD, ela exatamente é muito abrangente porque ela não está limitada a um setor
setor em especial, ela vai atingir o setor público, ela vai atingir o setor privado, ela vai atingir o MEI, ela vai atingir o profissional liberal, ela vai atingir a grande empresa, a multinacional, sempre que houver um fluxo de dados pessoais, sempre que houver uma coleta de informação, sempre que houver uma classificação de informação. Então, sempre que eu estiver num consultório médico e eu preciso informar o meu nome, o meu CPF e, eventualmente, entregar a minha carteirinha de plano de saúde, eu já estou diante de atividade de tratamento de dados pessoais. Então, por isso que eu falei, por menor que seja a profissão, não por menor que seja a profissão, mas por menor que seja o tratamento de dados pessoais num consultório particular de apenas um profissional da área de saúde, se existe ali a coleta de dado pessoal, existe a necessidade de adequação à LGPD. Mas, Mariana, e as exceções? Essa lei tem alguma exceção? Tem, gente. A gente vai ver no artigo 4º da lei. E aí, no curso, a gente explora isso bastante, traz os exemplos de cada uma dessas exceções, mas o que eu posso adiantar? Artigo 4º da LGPD, existem já postas as exceções das atividades de tratamento de dados pessoais que estão fora do escopo da LGPD. Então, o primeiro exemplo é o seguinte: a pessoa natural, né, que é esse profissional liberal, o médico, que no exercício da sua atividade, no consultório, ele precisa se adequar, porque a LGPD atinge a atividade dele, a atividade profissional dele, esse mesmo médico, se ele resolve organizar uma viagem em família, se ele resolve organizar algum evento, alguma festa, sem fins econômicos, né, fora do âmbito profissional, alguma coisa que seja exclusivamente particular. E ele abre lá um grupo no WhatsApp, ele pede nome e sobrenome, ele pede idade, de repente ele está até organizando um amigo oculto, então ele pede nome, sobrenome, idade, ou então ele pede um CPF porque ele está organizando uma viagem para a família. Ali existe um fluxo grande de dados pessoais, mas é uma atividade exercida por uma pessoa natural sem finalidade econômica. Então, a primeira exceção da LGPD é exatamente essa situação. Pessoas naturais tratando dados pessoais, mas sem finalidade econômica. Então, além dessa exceção, a gente também tem outras situações. Por exemplo, dados pessoais para finalidades exclusivamente jornalísticas, dados pessoais para finalidades exclusivamente artísticas, acadêmicas, ou então o tratamento de dados pessoais para fins de segurança pública, para fins de persecução penal. A LGPD não se aplica a esses casos. E especificamente sobre segurança pública, sobre persecução penal, já tem um anteprojeto em andamento no Congresso Nacional para tratar de proteção de dados pessoais na esfera criminal. Mas na LGPD, essa atividade é excepcionada. Então, gente, mesmo com essas exceções, a gente consegue ter essa visão geral do quão abrangente é a LGPD. E é importante ter em mente que as exceções, dentro dos diplomas legais, servem justamente para trazer um equilíbrio ao sistema jurídico. E a LGPD, então, tem lá as suas exceções no artigo 4º, mas que ainda assim não descaracteriza essa abrangência da lei em cima de setores produtivos, setores públicos, setores privados, do micro ao gigante. Agora eu quero trazer um outro ponto para vocês, que também foi muito importante, trouxe muito debate e que é interessante que a gente comente sobre ele nessa visão panorâmica sobre a LGPD, que foi todo o processo de entrada em vigor da LGPD. E eu quero dar aqui pouquíssimas datas, eu não vou me alongar em questões de processo legislativo, mas eu quero dar aqui alguns marcos cronológicos e quero falar um pouquinho dos motivos pelos quais essa entrada em vigor causou tanta polêmica, tanta controvérsia e porque trouxe tanta angústia para o mercado de uma maneira geral. Então, vamos dar uma olhada no slide, que aí eu vou apontar para vocês os principais marcos cronológicos da LGPD. Vem comigo aqui para o slide. Bom, a LGPD teve a sua sanção presidencial em 14 de agosto de 2018.
Tá? E quando a lei foi sancionada, ela tinha uma vacância inicial de 18 meses. Então, lá em agosto de 2018, tinha sido previsto 18 meses de vacatio legis. No entanto, a primeira mudança aconteceu ainda no ano de 2018, quando a vacatio passou de 18 para 24 meses. Daí para frente, alguns projetos de lei foram propostos com a intenção de prorrogar a vigência da LGPD, chegando até a medida provisória de número 959 de 2020. Medida provisória essa que tratava em grande parte do pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e renda, mas que no seu penúltimo artigo trazia a previsão de adiamento da LGPD para maio de 2021. A justificativa para o adiamento era exatamente a pandemia da Covid-19. Então, o que acabou acontecendo? Quando a MP foi ser apreciada, esse penúltimo artigo, que tratava do adiamento da LGPD para maio de 2021, ele foi declarado prejudicado. E, com isso, a LGPD acabou entrando em vigor em setembro de 2020. No entanto, as sanções administrativas, elas vão entrar em vigor em agosto de 2021. Então, sem me alongar nessa explicação do processo legislativo, que não vem ao caso, né, não é o nosso foco aqui, mas, gente, por que tanta controvérsia? Por que tanta polêmica, por que tanta pressão de alguns setores do mercado empresarial para que a lei não entrasse em vigor em 2020, como tinha sido previsto lá atrás na sanção da lei em 2018? Porque a gente está falando de uma lei que traz uma mudança de cultura bastante significativa, uma mudança de cultura na forma como processos de trabalho eram feitos dentro de grandes empresas, né, ou então por pequenas empresas ou por profissionais liberais. Falar sobre a LGPD, falar sobre adequação à LGPD é, antes de tudo, falar sobre mudança de cultura. É todo um novo paradigma que a lei traz para o mercado de maneira geral. Então, é natural que tenha havido uma grande pressão, tanto por parte de associações de empresas, por segmentos específicos do setor produtivo, porque essa lei exige um trabalho paulatino, gradativo de adequação. E ainda existia o medo das sanções administrativas. Sanções essas que foram muito divulgadas, foram muito exploradas pela mídia, né? Que sanções, Mariana? Que multas são essas? Sanções administrativas, dentre elas, multas podendo chegar até 2% do faturamento de uma empresa, limitado ao valor de 50 milhões de reais por infração. Então, a mídia trabalhou muito a divulgação dessas sanções, né? Porque é o que chama atenção, né? É uma lei que vem para multar empresas em até 50 milhões de reais por infração cometida. Mas a gente vai ver ao longo do curso, lá ao longo do Começando do Zero, que não é bem assim. É claro que essa sanção está prevista, essa multa está prevista, mas existem outras sanções, existe todo um processo a ser desenrolado para que essas sanções sejam realmente aplicadas. Existem sanções que não são pecuniárias, mas que também podem trazer muita preocupação, mas isso não foi divulgado, isso não foi noticiado. Então, por esses motivos, houve toda essa angústia do mercado em relação à entrada em vigor da LGPD. Mas é importante lembrar que outros diplomas legais que também trouxeram mudanças muito significativas para o nosso sistema jurídico, até para o mercado, Código do Consumidor dentre eles, né, outros diplomas legais que também trouxeram essas mudanças, tiveram vacátios muito menores. Deixa eu mostrar aqui alguns exemplos concretos para vocês de novo na tela. Presta atenção aqui, por favor. Então, gente, outros diplomas trouxeram também bastante preocupação. E diplomas a exemplo do Código de Defesa do Consumidor, a exemplo do próprio
novo Código de Processo Civil, que teve uma vacatio de 1 ano, um código que mudou todo o sistema de processo civil. A vacatio de 1 ano foi obedecida, mas no que diz respeito à LGPD, houve essa grande preocupação, e muito em função da adequação dos processos que as empresas precisavam mudar. Mas o que a gente precisa ter em mente é o seguinte: a LGPD traz um grande benefício para o Brasil. A LGPD traz o ingresso do Brasil num sistema de proteção de dados pessoais que é global. Então, independente da vacatio, independente da preocupação dos setores produtivos, a gente está olhando para uma lei que tem uma vantagem, que traz uma vantagem competitiva para as empresas e para o país que não pode ser desconsiderada. Então, trazer a LGPD para a realidade das empresas, como a gente já viu aqui, de todos os portos e setores, é sim trazer uma enorme mudança de cultura, é sim mudar processos já estabelecidos. No entanto, a gente também está falando de uma legislação que vai trazer muitas vantagens para as empresas, em termos de competitividade, em termos de parceria com outras instituições. Então, gente, presta atenção aqui comigo. A LGPD não veio para ser um empecilho para a atividade empresarial, né? A gente gosta de brincar que quando a gente fala Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, não é falar Lei Geral de Proibição. Não é proibição, não é empecilho. A gente está diante de um diploma normativo que é moderno, que é inspirado no regulamento europeu. A gente está diante de um diploma normativo que é principiológico. A gente está diante de um diploma normativo que trata de um assunto da mais alta importância, assunto esse que é a proteção de dados pessoais, que vem sendo discutido no Congresso Nacional, inclusive para ser inscrito como direito fundamental. Então, olha que tema emocionante, olha que assunto bonito para a gente trazer para a nossa atividade profissional, né? Tanto do lado do titular de dados pessoais, quanto do lado das empresas e dos profissionais que precisam se adequar. A gente está trabalhando com um tema que toca diretamente ao direito fundamental da privacidade e que provavelmente vai ser inscrito no rol dos direitos fundamentais com um inciso lá no nosso artigo 5º da Constituição Federal, exclusivo, escrevendo no artigo 5º que a proteção de dados pessoais passará a ser um direito fundamental. É isso que prevê a PEC 17 de 2009. Isso ainda não está aprovado, mas está em discussão. Vamos aguardar para ver como isso vai se desenrolar. Mas, independente da PEC, é um tema da mais alta importância, é um tema que é, no mínimo, emocionante da gente estar ligado a ele e trabalhando com ele. Então, gente, a gente para por aqui nessa primeira aula da semana gratuita do Começando do Zero na LGPD. Espero que tenha conseguido passar para vocês uma visão ampla da lei. Espero que vocês tenham ficado com essa ideia da abrangência da lei. Espero que vocês tenham ficado com a ideia que o filtro para aplicação da lei ou não é temático, não é internet, não é relação de empresa com consumidor, não é relação de Estado ou poder público com o cidadão, não é relação trabalhista. O filtro diz respeito a atividades de tratamento, se aquela empresa, se aquele profissional liberal, se aquela pessoa natural trata dados pessoais. Esse é o filtro e por isso que a abrangência dessa lei é tão grande. Convido a vocês para acompanharem a segunda aula da semana Começando do Zero na LGPD, onde eu vou falar um pouco mais sobre a importância da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, vou dar exemplos sobre dados pessoais, vou falar um pouco mais sobre quais são essas atividades de tratamento de dados pessoais e por que que o mercado como um todo hoje se volta para essa ideia de tratamento de dados como uma grande matéria-prima para a concretização, para a consecução de uma série de atividades aí do nosso setor produtivo. Então, fiquem ligados, convido vocês a assistirem a segunda aula da semana gratuita Começando do Zero na LGPD. Até a próxima!